Está na hora das notícias com o Diogo Andrade. Presidente da SATA demitiu-se por razões pessoais e de contexto, afirma Presidente do Governo. Deputados do PS Açores na República querem esclarecimentos sobre o subsídio de mobilidade. PSD Açores promete atitude exigente perante o Governo da República. Olá, muito boa tarde. A presidente da companhia aérea açoriana SATA, Teresa Gonçalves, demitiu-se do cargo por motivos pessoais. Também o diretor financeiro, Dinis Modesto, apresentou a sua demissão na sequência do pedido para sair da presidente do grupo SATA. Teresa Gonçalves tomou posse como presidente do grupo em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a TAP. Em reação, o presidente do governo agradeceu o trabalho da presidente da SATA e deixou as soluções para mais tarde. Começar por dirigir uma palavra à senhora Presidente do Conselho de Administração da SATA, por saudá-la, agradecer o trabalho que desenvolver, reconhecer as suas razões pessoais para o efeito e também reconhecer com mérito e satisfação o seu compromisso de, até o último dia, fazer o que é da sua responsabilidade e competência. Ela não sai de mal com ninguém, tem as suas razões, os ciclos são os que são. Tivemos uma alteração da presidência do Conselho de Administração da SATA quando eu menos esperava e nós estamos aqui não para laborar sobre o problema, mas para encontrar as soluções, de garantir todos os procedimentos que não ficarão suspensos nem interrompidos por causa da sua decisão por razões pessoais e de contexto. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, em reação ao pedido de demissão da presidente do Grupo SATA, Teresa Gonçalves. Os deputados do PS Açores na Assembleia da República pediram esta terça-feira explicações ao Governo da República sobre as recentes e supostas alterações ao subsídio social de mobilidade aérea. Em requerimento, os parlamentares socialistas manifestam a sua preocupação e exigem esclarecimentos urgentes por parte do novo Governo da República sobre as supostas alterações ao subsídio social de mobilidade. Aquilo que sei, e porque procurei informar-me para saber o que é que aconteceu diferente, é que as obrigações de serviço público que estão agora em vigor são obrigações de serviço público que foram negociadas entre o Governo da República, a ANAC e o Governo Regional. E no seguimento disso, eu vou fazer um requerimento no sentido de perceber que consultas é que foram feitas e qual foi o papel do Governo Regional neste âmbito. Francisco César referiu ainda que as mais recentes notícias dão conta de uma circular do CTT que diz ser orientação da Autoridade Nacional da Aviação Civil, a qual traz novos critérios no pagamento do subsídio social de mobilidade. Para Francisco César, é claro que este novo critério pode vir a ter consequências para o passageiro, podendo agravar na prática o custo efetivo do seu bilhete, daí que se pretende esclarecimentos sobre esta matéria por parte do Governo da República e do Ministério das Finanças de forma transparente e completa. O PSD Açores garantiu esta terça-feira, durante os trabalhos parlamentares, que terá uma atitude exigente perante o novo Governo da República para inverter o desinvestimento nos serviços do Estado na região. O Governo da República, do Partido Socialista, fingia que dava e o Governo Regional do Partido Socialista fingia que recebia. À política do fingimento sucedeu a política da represália. Na região, deu-se uma mudança política em 2020 e o Governo da República do PS não gostou. Os Açores e os açorianos foram tratados como portugueses de segunda até 2024. Vejamos alguns exemplos. O Governo da República do PS excluiu os agricultores açorianos dos apoios de âmbito nacional para compensar a subida de preço dos fatores de produção. O Governo da República do PS discriminou as empresas açorianas, não estendendo às regiões autónomas o apoio excepcional ao aumento do salário mínimo. O Governo da República do PS não pagou mais de meia centena de milhões de euros relativos a investimentos já efetuados pela região na recuperação dos estragos do furacão Lourenço, apesar da promessa de comparticipar 85% dos custos
fazendo executar o princípio de solidariedade nacional. Para o PSD Açores, não é por haver um Governo da República da mesma cor política que mudamos a nossa forma de defender os Açores. Ao contrário de outros, não somos exigentes de ocasião, somos exigentes por convicção. Salomé Matos, deputada social-democrata no Parlamento Regional. Ora, em reação, João Castro, líder parlamentar do PS, admitiu que existirão muitos erros relativamente ao legado do anterior Executivo da República, mas salientou que existe um percurso relacionado com um sistema financeiro estabilizado, crescimento económico e convergência com a Europa, entre outros aspectos. Na sua opinião, o que deveria estar a preocupar os deputados do PSD é a situação impensável do desastre do caminho das acessibilidades, aludindo ao processo de privatização da Azores Airlines. Mas, senhora deputada, senhoras e senhores deputados, percebemos claramente a manobra de diversão que hoje foi tentada aqui. Aquilo que aqui hoje e que hoje na nossa região deveria estar a preocupar todos os senhoras e senhores deputados, e sobretudo os deputados do PSD, e sobretudo a deputada Salomé Matos, é esta situação impensável do desastre do caminho das acessibilidades, do desastre do caminho da mobilidade que está a tomar, num processo de privatização da Azores Airlines, que estamos a ver o caminho que está a seguir. Por seu turno, o deputado José Pacheco do Chega esteve de acordo com a postura do PSD, mas disse que ainda não viu nenhuma solução para os problemas da região. Por sua vez, António Lima, do Bloco de Esquerda, observou que os partidos que suportam o Governo da República tiveram tempo de alterar o logótipo, mas não tiveram tempo para transferir os milhões para o Furacão Lourenço. Para o deputado liberal Nuno Barata, a declaração política do PSD mais parece um recado ao Governo da República do que interesse para o Parlamento açoriano. Catarina Cabeceiras, do CDS, disse que o partido terá uma posição sempre reivindicativa e com a mesma crítica ao Governo da República, seja ele qual for. A fechar o debate, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, valorizou a atitude do PSD por manter a exigência com o novo Governo da República e assegurou que da parte do Governo Regional existirá também este nível de exigência. O presidente do Governo Regional sinalizou esta terça-feira que a segunda fase da variante à horta é exemplo de uma boa sinergia entre o poder local e regional em prol da comunidade e do desenvolvimento do território. José Manuel Bolieiro falava na cerimónia de lançamento da primeira pedra da segunda fase da variante à cidade da Horta. A variante não desvia, valoriza, sobretudo, o conforto e a vida citadina e mais urbana. É nesse contexto que eu sinto que esta é uma obra envolvente, mais que variante. Mas pronto, a nomenclatura entender ser a variante. Quero que os feiolenses e os açorianos tenham por certo o esforço do Governo a valorizar o bem-estar, o conforto, o desenvolvimento e o progresso do nosso povo. A também valorizar o nosso território, em terra, na sua individualidade, ilha, em terra e na dimensão arquipelágica, marítima e espacial das nossas 9 ilhas dos Açores. A segunda fase da variante à Horta constituirá a principal via de ligação para os movimentos de tráfego de sul entre o aeroporto para a zona norte da cidade e freguesia da Conceição, estabelecendo ainda a ligação com a estrada regional número 1 para a praia do Almoxarife, melhorando também o acesso à escola secundária Manuel de Arriaga. O presidente do Governo interveio ontem numa tertúlia que assinalou os 50 anos de 25 de Abril, aproveitando a ocasião para homenagear todos os que, por dentro da ditadura, construíram a Revolução Democrática de Portugal. O dia 25 de Abril e essa celebração e evocação não se reduz ao período das 24 horas de um dia que foi epílogo. É sobretudo um dia que celebra um processo que vem com a história e por isso o epílogo, apesar de surpreendente no dia, era
efetivamente expectável, porque desígnio já de muitos, e perdura de forma perante para uma sociedade culta em democracia e em democratas. Razão pela qual quero dizer que, felizmente, o epílogo do dia 25 de abril, processo, deve muito aos democratas que viviam em ditadura. Não é a democracia que faz democrata, são os democratas que fazem a democracia. E o processo de abril teve a ver com essa existência dos democratas que no país e pelo mundo também, na verdade, forjavam uma inspiração para dar fim à ditadura fascista. José Manuel Bolieiro falava no Museu da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, numa tertúlia que juntou o antigo presidente do governo e líder do PSD Açores, Mota Amaral, ao antigo líder do PS Açores, Martins Golarte. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos amarelos para as ilhas dos grupos Ocidental e Central devido às previsões de precipitação por vezes forte. No grupo Ocidental, o aviso amarelo estará ativo a partir das 20 horas desta terça-feira e termina pelas 2 da madrugada desta quarta-feira. No caso das ilhas do grupo Central, o aviso amarelo será válido entre as 11 horas e as 20 horas desta quarta-feira.